Olá! Hoje a gente vai mergulhar na mente de uma figura simplesmente gigante do século XII, Pedro Abelardo. E olha, vamos descobrir que a história dele vai muito, mas muito além daquele famoso romance. Pois é só falar em Abelardo que, pronto. A primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é a história de amor trágica com Heloísa. É sem dúvida uma das narrativas mais famosas da Idade Média e geralmente é por aí que a conversa sobre ele começa e muitas vezes termina. Só que, se a gente para por aí, a gente perde o melhor da história. O verdadeiro legado de Abelardo foi uma autêntica revolução na maneira de pensar. Ele foi um cara que chacoalhou as estruturas da sua época e ajudou a construir as bases do que hoje a gente chama de pensamento ocidental. Então, bora mergulhar nisso? E para entender como ele fez isso, nosso roteiro vai ser esse aqui. Vamos ver o filósofo que ousou desafiar o status quo, o seu genial método da dúvida, como ele resolveu o baita quebra-cabeça dos universais, a sua ética da intenção que soa incrivelmente moderna e, claro, a marca que ele deixou para sempre na história. Para a gente sacar a importância do Abelardo, primeiro a gente precisa fazer uma viagem no tempo, lá para o mundo dele. O século XII, gente, era um verdadeiro caldeirão de ideias, uma espécie de renascimento intelectual na Europa. E os pensadores daquela época estavam lidando com um desafio gigantesco. E que desafio era esse? Era tentar juntar dois mundos que pareciam opostos. De um lado, a fé cristã, que era o fundamento de tudo. Do outro, a lógica afiadíssima de Aristóteles, que estava sendo redescoberta e voltando com tudo. Para Abelardo, a razão não era inimiga da fé. Muito pelo contrário, era a melhor ferramenta para entender a fé de verdade. E é exatamente aqui que entra a primeira grande cartada dele. Abelardo percebeu que, para usar a razão do jeito certo, era preciso ter um método. Especialmente porque as maiores autoridades da época, os grandes sábios, viviam discordando uns dos outros. Imagina só a situação: os textos sagrados, os escritos dos pais da igreja, tudo aquilo que era a base do conhecimento. E se, de repente, eles dissessem coisas completamente opostas sobre o mesmo assunto? Um dizia sim, outro dizia não. E aí? Onde é que estava a verdade? A sacada do Abelardo foi aprimorar o que hoje a gente conhece como método escolástico. A ideia é de uma simplicidade genial. Em vez de só aceitar o que as autoridades diziam, por que não colocar essas autoridades para debater? A lógica funcionaria como um bisturi, dissecando os argumentos para resolver as contradições. E o resumo perfeito disso está na sua obra mais famosa sobre o tema, Sic e Non, que significa sim e não. O que ele fez foi basicamente isso. Colocou lado a lado centenas de citações de autoridades da igreja que batiam de frente. Mas atenção, a intenção dele não era expor ou criticar a fé. Era o contrário. Era mostrar que a razão era a ferramenta perfeita para analisar, debater e, no fim, encontrar uma verdade ainda mais forte. E tudo isso pode ser resumido na sua frase mais famosa e, para a época, mais radical. Para Abelardo, duvidar não era pecado, não era heresia, era o motor do conhecimento. Porque é a dúvida que faz a gente perguntar, e são as perguntas que levam a gente até a verdade. Numa era de certezas absolutas, uma ideia dessas era pura dinamite. Ok, vamos agora para o segundo grande quebra-cabeça que Abelardo decidiu encarar, o famoso problema dos universais. Parece um nome complicado de papo de filósofo, mas a discussão no fundo é sobre o que a gente considera realidade. A questão é super profunda. Pensa um pouco na palavra humanidade. Ela se refere a algo que existe de verdade por si só em algum lugar? Ou é só uma palavra, uma etiqueta que a gente inventou para facilitar a nossa vida e agrupar as coisas? Esse debate tinha dois extremos bem claros. De um lado, os realistas, que defendiam que humanidade é uma coisa real, uma essência que existe por aí. Do outro, os nominalistas, que diziam que isso é besteira, que humanidade é só uma palavra, um sopro de ar. E o Abelardo, como a gente pode ver aqui na tabela, achou um caminho bem no meio disso tudo. A solução dele foi o conceitualismo. Abelardo disse o seguinte: humanidade não é uma entidade flutuando por aí, mas também não é uma palavra vazia. É um conceito. A nossa mente cria esse conceito quando a gente observa vários seres humanos e percebe o que todos eles têm em comum. Ou seja, o ponto-chave é este: os universais existem sim, mas existem dentro da nossa mente como conceitos que são baseados no mundo real. Uma solução elegante, né? Seguindo em frente, a gente chega na terceira grande ideia de Abelardo, e essa talvez seja a mais moderna e impactante de todas: a sua teoria sobre ética e moralidade. Para a gente entender a ética dele, vamos pensar nesse cenário aqui. Quem cometeu o erro moral mais grave? A pessoa que agiu e, sem querer, causou um dano,
Ou a pessoa que tinha toda a intenção de fazer o mal, mas por algum motivo não conseguiu? Para Abelardo, a resposta era bem clara. Em sua obra Ética, Abelardo vira completamente o jogo da moralidade. Para ele, o pecado não está no ato em si, nem no resultado que ele causa. O pecado está na intenção. É aquele sim que a nossa vontade, a nossa consciência dá para algo que a gente sabe que é errado. No fim das contas, o que vale mesmo é o que está no coração. Bom, como já era de se esperar, um cara com ideias tão revolucionárias assim ia causar um barulho e tanto. Elas garantiram o nome de Abelardo na história, mas, nossa, também trouxeram muita, mas muita dor de cabeça para ele. Essa linha do tempo aqui mostra bem a trajetória dele. Uma ascensão meteórica, mas sempre recheada de conflitos com a igreja. O principal embate foi com um homem muito poderoso na época, Bernardo de Claraval. Para Bernardo, a fé estava acima de qualquer questionamento. Para Abelardo, a lógica era a melhor serva da fé. E mesmo com todas as condenações e perseguições, o método e as perguntas de Abelardo acabaram moldando o futuro da filosofia. Então, vamos amarrar tudo e recapitular os pilares do pensamento dele. Primeiro, a dúvida não é um problema, é o começo da solução. Segundo, a razão não vem para destruir a tradição, ela vem para iluminar. Terceiro, nossos conceitos mentais são o que dão forma ao mundo. E quarto, e talvez o mais revolucionário de todos, a verdadeira moralidade mora na intenção. E essa frase aqui amarra tudo isso de forma brilhante. O projeto de vida do Abelardo foi basicamente conectar lógica, ética e fé, para mostrar uma coisa, que a nossa mente, com a sua capacidade de raciocinar e com a sua intenção consciente, é a nossa principal bússola para navegar pelo mundo e por nós mesmos. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. A ética de Abelardo é focada na consciência de cada um, é algo profundamente pessoal. Mas, se o que importa é só a intenção, como é que uma sociedade pode criar leis e julgar as ações das pessoas? É um dilema lá do século XII, mas que ecoa, e muito, nos nossos debates éticos de hoje em dia.